Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Quero agradecer a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui comigo no canal da Graça. Gente, eu quero deixar uma palavra rápida, uma palavra devocional para você que está enfrentando esse período tão complicado, tão conturbado que nós estamos enfrentando, né? Onde as igrejas estão com portas fechadas, as notícias não são boas, o cenário não são bom, mas eu quero louvar a Deus contigo e glorificar a Deus, porque Deus tem te guardado, Deus tem te livrado, te dado proteção. Eu quero deixar aqui a minha palavra rápida, tá bom? Para você que está nos acompanhando. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 8, nós encontramos o texto dizendo assim: Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Queridos, todos nós já conhecemos essa história. Fala do homem que era colocado à porta do templo todos os dias para viver ali das esmolas que os fiéis davam a este homem. Nesse texto nós encontramos Pedro e João indo para o templo orar, falar com Deus. E ao entrarem no templo, eles se deparam com a situação daquele homem. É interessante porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 22, nós encontramos este homem, ou a citação do sacerdote sobre a vida deste homem, e o sacerdote fala que por 40 anos aquele homem vivia naquela situação, sem andar. Várias vezes Jesus foi ao templo, e você observa que Jesus sempre estava em conflito com os sacerdotes ali na entrada do templo. Todas as festas Jesus estava lá no templo. Todos os anos Jesus estava lá no templo. A fama de Jesus já tinha corrido por todos os lugares. Jesus já era uma pessoa amplamente divulgada. Eu fico me perguntando por que este homem nunca foi falar com Jesus. Quais foram as hipóteses daquele homem nunca ter ido falar com Jesus? Aquele homem pode não ter ido falar com Jesus, primeiro, pela sua situação física. Ele colocou a sua situação física como uma barreira maior do que a sua necessidade. Segundo, ele poderia julgar Jesus pelo o que conhecia dos sacerdotes daquela época. Ele poderia pensar assim: poxa, se os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, se todos os grupos religiosos desta nossa época são tão arrogantes, são tão soberbos, são tão cheios de si, como não será esse Jesus que faz milagres, que cura pessoas, que multiplica os pães? Então, ele julgou Jesus, ele pode ter julgado Jesus pelo que conhecia dos grupos religiosos daquela época. Ele poderia também ter estado indeciso. Ele poderia dizer: poxa, talvez eu prefiro ficar aqui, não sei se eu devo ir até Jesus, não sei se é coerente, porque os fariseus, os saduceus não concordam com a doutrina deste homem. Este homem, segundo os fariseus, cura pessoas com poder de Belial, expulsa demônios com poder de Beelzebul. Talvez essa tenha sido a informação que chegou até o seu ouvido. Ou talvez ele tenha se conformado com a sua situação. E existem pessoas nessas condições que eu falei ainda hoje. Tem pessoas que são indecisas, tem pessoas conformadas, tem pessoas que colocam suas deficiências acima da necessidade de ter Jesus. Tem pessoas que, enfim, nessas mesmas condições que eu falei para você, tem pessoas nestas mesmas condições. Mas a Bíblia vai nos falar que quando Pedro e João vão ao templo, o detalhe aqui, queridos, é que Pedro e João já saem cheios do Espírito Santo para ir louvar a Deus. Do contrário, não teriam tido tanta autoridade para curar aquele homem. Eles não vão para serem cheios, eles saem cheios de casa, cheios da comunidade onde ele mora, onde ele reside, e vão para o templo cheio do Espírito Santo. Legal, né? Que possamos estar indo para a igreja já cheio. E a Bíblia vai nos dizer que ele se depara com aquele homem pede uma esmola. Pedro e João não tinham nada, eles foram surpreendidos por aquela situação. E às vezes nós também somos surpreendidos. Nós até queremos ajudar um parente, ajudar um amigo, ajudar um irmão. Só que somos surpreendidos, também não temos nada. Mas Pedro e João tinham poder de Deus para a vida daquele homem. Ele cura aquele homem.
e aquele homem entra para dentro do templo louvando e bendizendo a Deus. O que eu quero dizer com isso tão somente é que nós podemos sim ser horizonte para as outras pessoas nesse tempo em que estamos sem ir para o templo. Na sua casa você pode ser agenciador de milagre, como Pedro e João foram fora do templo. Você pode transmitir fé, esperança, paz fora do templo. E o que eu quero concluir, agora eu concluo, é que o que somos fora do templo traz o resultado para dentro do templo. Porque todos os anos aquele homem foi colocado à porta do templo. Ele nunca entrou no templo. Mas Pedro e João foram para eles agenciador de milagres fora do templo. E o resultado é que aquele homem entrou dentro do templo louvando e bendizendo a Deus. Então que nós possamos ser aqui fora agenciadores de milagres, para que pessoas possam adentrar o templo sem críticas, mas para louvar, bendizer